Bom, boa tarde a todas e todos aí que estão nos acompanhando. Obrigado aí por seguirem aí o Diplomacia para a Democracia, esse projeto que ainda está engateando, mas vai indo bastante bem. A gente pede desculpas pelo atraso aí na conversa de hoje. A gente teve questões técnicas aí de conexão e outros detalhes, mas estamos aqui. A gente tem o privilégio aqui, a honra de receber a professora Carla Gobo, que é mestre em Ciência Política pela USP, doutora em Sociologia pela Unicamp, e atualmente ela é professora nos cursos de jornalismo e publicidade da SPM, além de pesquisadora no Laboratório de Pesquisa e Representação Política da PUC do Paraná e no Laboratório de Cidades Criativas da SPM. A gente vai falar um pouquinho sobre representatividade de gênero e raça no Itamaraty e vamos procurar também discutir sobre democratização na política externa brasileira e temas correlatos. Carla, boa tarde, bem-vinda aí para a nossa conversa aqui. Boa tarde, Antônio. Gostaria de agradecer aí o convite, né, para a gente discutir esse tema que, enfim, continua sendo um tema pertinente, né, nesse debate sobre Itamaraty e representatividade. Sim, legal, Carla. A gente teve conhecimento aqui do seu trabalho, né? Um trabalho que eu estou aqui com a cópia, uma versão impressa desse artigo, né? Que é decorrência de trabalho de pesquisa, de teses que você escreveu, né? Da exclusão à inclusão consentida, negros e mulheres na diplomacia brasileira, né? Então, quer dizer, você estudou o Itamaraty historicamente. Aí. Como é que você vê a composição de gênero, racial, historicamente, assim? Como é que as suas pesquisas, assim? Então, Antônio, o que eu vi, né, na minha pesquisa, né? Então, esse texto, né, esse artigo, ele é fruto da minha tese de doutorado, né? Fruto das minhas pesquisas na minha tese de doutorado. Então, eu procuro aí atualizar, né, o trabalho do Zairo Borges Sheibub, que ele faz lá no comecinho da década de 80, é claro, com uma outra roupagem teórica, eu abordo outras questões, mas o que ele observa lá no comecinho da década de 80, né? Que o Itamaraty é um espaço basicamente composto por homens cariocas formados em direito, com passagem aí pelas escolas de padres durante o ensino médio. Né? Então, esse seria basicamente aí o perfil da diplomacia brasileira. Ali até o começo da década de 80, para a gente ter só uma ideia, a gente tem 43% dos diplomatas brasileiros, aproximadamente, são oriundos da antiga capital, né? São oriundos do Rio de Janeiro. Hoje, né, na minha pesquisa, 33% ainda são do Rio de Janeiro. Né? Homens, mais ou menos em torno de 77%, entre 75% e 77% de homens. Então, o Itamaraty é um espaço bastante excludente, assim como, né, é toda a sociedade brasileira. Para as minorias, o Itamaraty não é diferente. Né? Eu gosto bastante de uma expressão que o embaixador Marcos Azambuja usa numa matéria de uma das revistas Piauí, que ele fala que o Itamaraty, ao longo da história, ele foi a elite da elite. Né? Então, acho que essa expressão é uma expressão bastante feliz para definir o que foi, né, o Itamaraty. Embora, é claro, a gente tenha, né, nos últimos anos, sobretudo após a redemocratização, algumas tentativas de tornar o Itamaraty um espaço menos excludente. Né? Então, o destaque aí, né? Então, eu tenho formas de exclusão que são mais claras e outras nem tanto. Né? Uma forma de exclusão bastante clara foi a proibição de mulheres no concurso entre 38 e 54. Né? Eu tenho ainda 54, eu posso, né? O concurso passa a admitir mulheres, mas eu tenho uma série de barreiras para a ascensão de mulheres na carreira. Então, barreiras que impediam ou a permanência ou a ascensão. Então, se casasse com um diplomata, era obrigada a agregar, não podia servir no mesmo posto. Então, eram limitações bastante claras e que vai ter impacto na carreira. Não à toa, a gente tem um número de embaixadoras muito menor do que de embaixadores, embora tenha sido aí, né, tenha havido uma política positiva do ministro Celso Amorim para promover mulheres, dada a desigualdade histórica, né, que as mulheres sofreram ao longo aí, né, do processo no Itamaraty. Estou falando do Celso Amorim e não propriamente do governo PT,
porque isso não se sim, reproduziu posteriormente, né? Foi algo, né, foi uma sensibilidade, que depois eu vou falar um pouco mais, uma sensibilidade dele, né, ao tema, né? Então, a gente tem muito menos mulheres, como eu falei, né? Menos, entre 23% e sim. 25% de mulheres, menos mulheres ainda embaixadoras. A questão dos negros no Itamaraty, ela é mais difícil, né? Primeiro, não tem uma proibição, né? Não há nenhuma, na história do Itamaraty, não houve nenhuma exclusão objetiva dos negros, né? Mas eu tenho um processo de seleção que exige um nível escolar, né, na minha pesquisa, que eu tenho um dado bastante interessante aí, que é de 65% das mães dos diplomatas brasileiros e 75% dos pais dos diplomatas brasileiros têm pelo menos o ensino superior. Muitos com mestrado, muitos com doutorado. Isso é um dado bastante interessante para a gente observar que escolaridade ela se reverte também em capital econômico, né, em acesso às melhores escolas. Então, coisa que a população negra foi excluída ao longo da história, por conta de todo o nosso processo social e político, a população negra esteve, né, e está ainda, né, fora das melhores escolas, para que elas pudessem alcançar as melhores universidades, para que eles pudessem, de fato, né, aí disputar um espaço. Então, eu tenho muito menos negros, né, no Itamaraty. Eu não tenho um dado, né, ao contrário das mulheres, que eu tenho esse dado, Hum, dos negros no Itamaraty eu sim. não consigo ter esse dado, porque eu não É tenho esse dado nem no difícil, né? Itamaraty. Só perdão por te interromper, durante as eleições de 2018, enfim, foram discutidos programas de política externa, etc., e foi feito um levantamento, assim como esse, um tanto quanto informal, assim, mas chutou-se, assim, 3%, tá? Sim. Um valor de 40 de negros. Uhum. Uhum. Enfim, aí tem a questão dos pardos, que, enfim, mas os números não são muito transparentes, não são claros. Sim. Eu lembro de uma live aí recente da Associação de Diplomatas Brasileiros, ou um post da Associação de Diplomatas Brasileiros, algo assim, e alguém fez a pergunta lá nos comentários do post qual era o percentual, e a associação não respondeu, tergiversou assim também. Uhum. Acho que é um tema bastante incômodo, né? Sim. Pela obviedade de uma instituição que deve representar o país externamente, no plano internacional, ser tão Uhum. desequilibrada em sua constituição, a composição racial, né? Ser tão óbvio, ser tão escancarado Sim. o quão essa é uma questão pouco trabalhada aí. Eu tenho até, né, a sua fala me fez lembrar, Antônio, da epígrafe da minha tese, que é uma epígrafe do Nelson Rodrigues, né? Então, ele diz numa crônica dele: enquanto um sábio negro não puder ser nosso embaixador em Paris, nós seremos o pré-Brasil. Quando eu li, né, eu estava lendo e me deparei com essa, eu falei, gente, isso é genial, né? Vindo ainda de um autor, como a gente sabe, conservador, né, como foi o Nelson Sim, Rodrigues, né, e a clareza dessa frase é bastante sim, expressiva, né? sim, A gente tem um primeiro embaixador negro, né, declaradamente negro, nomeado em 2010, né? sim, sim, Então, de carreira, né, sim, o que exatamente, né, um embaixador de carreira, e ainda com um percurso histórico bastante peculiar, que não é de 99% da população negra. Né? sim, Então, eu não tenho uma exclusão objetiva, mas eu tenho uma exclusão que se dá pelas condições, pela forma de recrutamento. sim, Né? E também, né, essa exclusão, quando, né, se consegue passar, eu acho um caso bastante emblemático, é o caso do Joaquim Barbosa, que foi bastante noticiado à época, quando ele falou que o Itamaraty era uma das instituições mais racistas que ele conhecia, sim, né? Porque quando conseguiam, os poucos que conseguiam atravessar essa barreira da prova escrita, que conseguiam chegar até a entrevista ou até a prova oral, muitos eram eliminados ali. é, Então, o Joaquim Barbosa foi um caso aí, né, que
Caso clássico, né? Um caso clássico, né, que consta, né, na ficha, né, da avaliação dele, que ele tinha uma autoimagem negativa que pode parcialmente ter origem na sua condição de negro. Né? Então, essa foi a Sim. avaliação aí da banca. Isso ficou Então, registrado, isso? isso está Registrado, registrado, isso? sim. Que Isso foi coisa, né? porque É. é, né? Então, os que conseguiam chegar, e até mesmo, né, tem algumas dissertações analisando aí que eu li, né, para fazer para a tese, algumas dissertações sobre a questão da bolsa vocação para a diplomacia, né, que a gente tem, que é voltado para o público não branco, né, para os afrodescendentes negros, né? Então, essa bolsa, né, eu vi nessas dissertações, como eu disse, é muito difícil conseguir esses dados no Itamaraty, os que conseguiram passar, né, no concurso foram aqueles que tinham geralmente já o pai pai e mãe com ensino superior. Né? Então, quem conseguiu fazer né, atravessar a primeira barreira de mobilidade social, né, foram os pais. Para a gente entender como Itamaraty, né, é um espaço que acaba excluindo por conta, enfim, até mesmo do seu processo de recrutamento, né, a população negra. As minorias também, né? A população LGBTQI+, né? E aqui quando eu falo do Itamaraty, né, a gente vai falar de gays e lésbicas, bissexuais, né? Não há uma mulher transexual no Itamaraty, não, pelo menos que eu saiba, né, até o momento, nenhum homem trans no Itamaraty, né? Porque por mais que seja uma carreira que sempre há um certo atrativo, né, pela carreira, por esse público, né, porque também, né, o Brasil, enfim, a gente está caminhando aí, né, a trancos e barrancos, como a gente vê, no respeito às minorias, tudo isso, mas era uma forma de você exercer a sua sexualidade sem expor a tua família, né, então era um espaço aí bastante desejado. Embora tenha, eu também não tenho esse número e não há esse número, né, aí em pesquisas, né, oficiais, sabe-se que há um número, né, expressivo. Mas também essas pessoas não podiam, na entrevista ou na prova oral, performar, né, outra coisa que não a masculinidade de acordo com o seu sexo ou a feminilidade de acordo com o seu sexo. Né? Então também era uma coisa, embora seja um espaço que até tem algumas políticas que foi até, de certa forma, vanguarda em algumas políticas de reconhecimento, de união de pessoas do mesmo sexo, mas há também aí, né, uma forma, há um tipo de performance esperado, né? Sim. Se eu não me engano, a prova oral, acho que não tem mais nos últimos anos. Eu não acompanho mais tão de perto aí o concurso. Não, né? Não tem. Não tem. Foi abolida a prova oral, acho que 2003 ou 2004. A abolição da prova oral levou a um aumento... Acha que... desculpa. É que a abolição da prova oral levou a um aumento, isso eu consegui medir, né? De 5% na aprovação de mulheres. Né? Não é algo assim muito significativo, né? Mas a gente não sabe. É pouco, né? Estatisticamente. Sim. Tá. Carla, como é que você vê possíveis impactos assim desse tipo de composição desequilibrada na política externa brasileira, ou a prevalência de homens brancos das classes mais altas? Você acha que isso de alguma maneira ou outra impacta no conteúdo, na política externa na ponta, nas posições do Brasil, ou enfim, o que você acha disso? Não há uma resposta muito mensurável, né? Enfim, não é mensurável, né? Assim, né? Falando como socióloga, representatividade importa, né? Mas eu vejo que importa muito mais nesse caso, né, em alguns outros, como uma espécie de, que eu estou chamando arbitrariamente aqui, de educação civilizacional. É mostrar para as pessoas, as mulheres podem estar em qualquer espaço, né? Quando eu falo diplomata,
né, o que vem à mente? Quando eu falo embaixador, né, o que vem à mente? Geralmente vem um homem branco, né, de meia idade, branco, né, com um terno bem cortado, esse tipo de coisa que vem, né, à nossa mente. Né? Por quê? Foram a maioria, porque é a maioria que está nos meios de comunicação, que está dando entrevistas, né? Então, é importante que se tenha mulheres, que se tenha o público LGBTQI+, né? Que as pessoas vejam, sobretudo para a formação aí de jovens, de crianças e jovens, né? Esse é um espaço que é possível estar. Né? Há uma embaixadora negra, né? Então, eu posso sonhar com isso. Né? Para a política externa, para a política em geral, né, eu gosto de uma análise que a cientista política Anne Phillips faz, de que ela tem aí, a gente pode resumir, né, essa questão em quatro tipos. Né? Eu ter a presença, né, mas não ter a ideia. Né? Eu tenho mulheres, por exemplo, na política, mas eu não tenho a ideia, né? Então as questões, o que afeta as mulheres, então isso não aparece. Eu posso ter a presença com ideia, então mulheres que vão defender as pautas, claramente. Né? Eu posso não ter presença e não ter ideia, daí é o fundo do poço. Né? E eu posso não ter presença, mas ter ideia. Né, por exemplo, né, que é o caso do embaixador, do ministro Celso Amorim, que quando estava no cargo teve uma ação positiva de falar, não, é preciso, né, por que as mulheres não constam nas listas de promoção? Né, quero que tenha mulheres nas listas de promoção. Ou quando, né, o ministro Celso Laffer faz a bolsa vocação para diplomacia, né? Ambos homens brancos de meia idade, heterossexuais, mas que foram sensíveis a uma demanda, né? Ou já eram sensíveis ou foram sensíveis a uma pressão, a uma demanda. Né? Então, não necessariamente, né, ter mulheres, ter negros, vai fazer com que as pautas de defesa das mulheres e dos negros apareçam. Isso é bastante interessante, ainda mais quando a gente fala no Itamaraty. Né? Quando eu falo em política geral, né, presença de mulheres, deputadas, isso é uma coisa. Quando eu falo no Itamaraty, a gente ainda tem que levar em consideração o perfil, a carreira. Né? É uma carreira bastante hierarquizada, né? Enfim, como você está cansado de saber, né? Bastante hierarquizada, que segue as diretrizes, né? Por mais que a gente fale, é uma política de Estado, não é uma política de governo, mas o governo, como a gente vê, dá o toque, né, para onde vai a política externa. Então, o dissenso é muito difícil. Né? Então, você está numa posição de destaque, como já aconteceu, né, da gente ter embaixadora defendendo posições completamente, né, avessas aí à questão de direitos humanos, à questão da homofobia, porque, enfim, eu tenho uma carreira que também, né, que eu discordar pode fazer com que eu saia de um posto bastante privilegiado e vá aí servir num posto. Isso implica, enfim, né, não implica, do ponto de vista objetivo, implica de você deixar de ter destaque na carreira. E você tem também do ponto de vista subjetivo, né? Mudança, filhos, escola, tudo isso, né? Que, enfim, a profissional vai colocar na balança, né? Ali na hora de, será que eu vou ser contrária, né? À determinação. Né? Então, o Itamaraty ainda tem essa peculiaridade que a gente precisa levar em consideração. Sim, sem dúvida. Eu me recordei, ouvindo aqui suas palavras, eu me recordei desse Roda Viva recente que teve com o professor Silvio Almeida, em que ele comentou a questão da representatividade. Eu acho que o termo que ele usou é que ela tem que vir vinculada com uma agenda pública, com uma agenda republicana. A representatividade é descolada do contexto, de um sentido de finalidade, ela é apenas, pode ser apenas, escolher as palavras aqui, pode ser algo que irrelevante substantivamente. Ela pode ser apenas servir para mascarar um aprofundamento de outras desigualdades ou coisas assim. Aí são palavras minhas, tá? Não é palavras do Silvio. Mas, Carla, vamos aqui então avançando aqui.
nesses últimos meses, né, nós temos visto aí várias mobilizações voltadas aí para demandas de equidade racial e de gênero, e ultimamente principalmente racial, com essa explosão aí nos Estados Unidos do decorrente do George Floyd, do I Can Breathe, e isso se espalhou para a Europa e se espalhou até mesmo para o Brasil, ainda envolvido aí com a questão da quarentena e tal, mesmo com as questões da quarentena, da pandemia, isso explodiu também, de certa maneira, aqui no Brasil. Como se observa assim, essas imbricações internacionais, esses movimentos mais recentes? Não, não são movimentos novos, né? A gente vê, enfim, pelo menos desde a década de 60, aí a gente tem esses movimentos, né, que eles afloram mais, de repente eles ficam menos evidentes, de repente eles afloram novamente, mas eles são, enfim, fundamentais, ainda mais um momento como esse, que a gente vem vivendo de ataque aos direitos das minorias. Então, é fundamental que a gente tenha esses movimentos ativos, que a gente tenha, sobretudo, né, e daí, compartilhando com você, né, um pouco essa referência do Silvio de Almeida, né, que esse momento não sirva aí, sobretudo, para a imprensa e para a mídia, como o que ele chamou de micareta racial, né, de que a gente faça esse debate, né, de que os conteúdos, de que a gente tenha uma produção de conteúdo que reveja, né, onde está. Isso eu discuto bastante com os meus alunos em publicidade, né, de como você vai colocar o negro na propaganda. Vai ser como atendente no McDonald's? Né? Então, isso você não está mudando, você está reforçando. Né? Você tem um negro ali, né? Ele está presente? Está, mas onde ele está? Né? Então, a gente precisa, né, repensar como, não só a presença, né, a questão, né, de representatividade importa, mas como essa presença está se dando, né? Qual história que isso está contando, né? Porque essa questão da representatividade, né, que é algo que vem me gerando uma certa curiosidade, porque a gente teve um movimento feminista, por exemplo, né, o que vem sendo chamado de terceira onda do movimento feminista, nos últimos anos, um aumento disso, um aumento do interesse sobre o que é feminismo. 2018, a gente viu milhares de mulheres saindo às ruas pelo Ele Não, né, e a gente, né, nossa, coisa linda, né, agora vai, né? E o que a gente teve como resultado nas urnas, né? Eu fui fazer a análise disso. A gente tem um aumento de mulheres no Congresso. Né? A gente, em 2018, houve um aumento de mulheres eleitas deputadas federais. Né? Então, positivo. Né? Olha aí, a representatividade, né, importa. Sim. E né, o movimento vem dando, de certa forma, aí, né, essas discussões vêm gerando resultados. Mas quando eu olho qual é o tipo de representatividade, eu tive um aumento aí, né, percentual. Eu posso até compartilhar com você um quadro que eu tenho aqui. Deixa eu ver aqui. Não. Eu acho que você tem que autorizar aí o compartilhamento de tela. Não sei se isso é possível. Deixa eu ver. Porque eu tenho um comparativo aí 2014 e 2018. Vê se você consegue agora. Vamos lá. Agora sim. Deixa eu achar aqui onde está. Só que não é aqui, é aqui, né? Então eu tenho, você consegue ver aí esse quadro? Consigo. Então aqui 2014 eu tinha 43% de mulheres representando a esquerda do espectro ideológico. Hoje eu tenho 37%. Né? Eu tive um aumento de mulheres, eu tive um aumento geral de mulheres, mas esse aumento ele pesou mais aqui, à direita do espectro ideológico. Então, eu tive a bancada de mulheres à direita do espectro ideológico, que, enfim, são mulheres com perfil mais conservador, que defendem pautas conservadoras,
saltou aí de 23% para 32%. Né? Então, que é essa discussão. Representatividade, ela não responde, ela não determina, né, que mulheres por si só vão defender pautas, né, à esquerda aí, né, do espectro, pautas progressistas para as mulheres, vamos dizer, não vou colocar aí a esquerda do espectro ideológico, né, mas pautas de questão do aborto para as mulheres. É claro que essas mulheres, elas muitas vezes se unem em pautas específicas, né? Por exemplo, políticas para aumento de exame de equipamentos de mamografia. Tem mulheres à direita do espectro ideológico também vão ser sensíveis a esse tema, né? Mas o que eu tenho... Entendi. Aí é que eu tive um movimento, né, bastante grande de mulheres, e resultou aí no aumento de uma bancada mais conservadora. Né? Enfim, isso também faz parte do jogo democrático, isso é o que temos. Né? Então, né, faz parte do jogo. Agora é da gente pensar que tipo de representação que a gente quer. É uma construção, né? Eu entendo, pelo menos como eu vejo. É uma caminhada aí, falou aos trancos e barrancos. Aos barrancos, muitos. Agora estamos nos barrancos. Como é que você vê, nesse sentido, a gente está falando um pouco de política externa, de agora a composição na Câmara dos Deputados também, eu sempre procuro também, a gente sempre procura trazer um pouco essa questão do crescimento dos evangélicos, do seu impacto nas políticas públicas, tendo cuidado de não generalizar, enfim, de não não confundir os líderes das igrejas com as pessoas que estão ali, que muitas vezes são muito mais diversas e muito mais interessantes do que uma visão. Mas, enfim, como é que você vê nesse contexto, assim? Exatamente, Antônio, né? Isso que eu até coloquei aqui, né? Porque é um grupo muito diverso, é um grupo amplo, muito diverso, né? Que não dá para colocar todo mundo aí no mesmo pacote, né? A gente observa um crescimento, né, da bancada evangélica no Congresso, né? Então a gente observa um crescimento dos evangélicos na sociedade brasileira e também, né, mas há aí um projeto, né, de ocupar esses espaços. Por isso que eu falo que a gente precisa se esforçar para ocupar esses espaços, né, porque vão ser esses espaços que vão definir as políticas públicas. Né? Então, a gente precisa estar nesses espaços. Né? Então, a gente tem um aumento dessa bancada, da bancada religiosa, né? E é curioso até, né? Tem uma matéria do El País muito boa do ano passado sobre a questão da bancada contrária ao aborto. A liderança dessa bancada nem é um evangélico, é um representante, é uma liderança espírita, né, que faz parte de um movimento pró-vida, né, para a gente ver como, né, porque às vezes a gente coloca na conta dos evangélicos e a liderança nem né, a maior liderança hoje nem é um evangélico, né, mas é algo que a gente vai ter que lidar, faz parte, né, as pessoas se sentem representadas, mas eu vejo que a gente precisa aumentar aí a forma, né, os instrumentos de fiscalização, né, porque não é possível fazer propaganda política dentro da igreja. Né? Mas a gente tem um caso bastante curioso nas eleições de 2018, né, que eu acho que a gente precisa tentar entender melhor essa eleição, que o perfil do eleitor do nosso presidente era primeiramente, classe média alta escolarizada. Né? Esse era o perfil primeiro. Isso não ia eleger ele de forma alguma. Né? A gente tem o fenômeno da facada, né? Mas a gente também tem, e isso foi uma inflexão bastante grande no resultado eleitoral, a aliança e o acordo dele com, né, as religiões evangélicas, e isso dá um boom. Né? Isso dá um boom aí na eleição dele e garante, né, a eleição dele. Então, como, né, essas propagandas não estão sendo feitas,
né? Como que elas estão sendo feitas, né? Eu tenho, enfim, né? A minha mãe é evangélica, né? E eu fico perguntando para ela, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo na igreja? Me fala, né? E ela falou que teve propaganda na igreja, né? Então o pastor falava sim, da mamadeira, dos riscos da mamadeira com pênis que estava sim, amamentando crianças, que só não tinha entrado no estado de São Paulo, mas, né, no restante do Brasil as crianças estavam sendo amamentadas dessa forma, né? Então, e isso falando para milhares de pessoas, muitas vezes de baixa escolaridade, que tem no pastor uma liderança, né, que não vai, né, de forma alguma, pôr em dúvida a palavra do pastor. Né? Então, e isso deixa a disputa eleitoral muito desigual. Ninguém, né, na sociedade civil consegue ter o espaço e o tempo que os pastores têm nas igrejas e o público que os pastores têm nas igrejas. Eu diminuo muito o custo do voto, né? Então o processo eleitoral para esses grupos pode ficar muito mais em conta porque eu tenho, né, enfim, eu tenho o púlpito ali, né? E para a sociedade civil fica muito mais difícil, né, conseguir entrar no mesmo patamar de disputa. Então a gente precisa aí pensar formas aí de como a gente vai fazer para que esse tipo de dialogar. coisa não ocorra, né? Porque senão a gente não tem, fica aí a gente coloca esses grupos numa desigualdade enorme. Sim. Eu concordo, eu procuro trazer essa discussão um pouco porque por diplomacia para a democracia, porque isso está começando a ter impactos na política externa brasileira Uhum. mais visíveis aí, com relação à política externa brasileira para a África e outras questões aí, né? Sim. Mas, cara, a gente se encaminhando, você tocou aí na questão da sociedade civil, voltando aqui um pouquinho mais ao Itamaraty, para a gente se encaminhando aqui ao final, como você enxerga aí que o papel da sociedade civil no acompanhamento do Itamaraty, né? Como democratizar mais a política externa brasileira? Você tem reflexões aí para compartilhar? Você discutiu isso nos seus trabalhos? Então, Antônio, a política externa é comum, né? Já é lugar comum a gente dizer que a política externa não faz voto. A gente vê na eleição presidencial, a gente não tem discussão de política externa, né? Eu me lembro, às vezes, né, eventualmente a gente tem, né? Eu me lembro de ter visto uma discussão de política externa na eleição de 2010, da última vez, né? Então, a questão da Sim, Colômbia, né? Então, que apareceu no debate, Venezuela, sim. né? Então, a gente não tem muito essa discussão no debate presidencial. Né? A população já tem dificuldade de entender o que a política impacta na vida, a política cotidiana, né? Que dirá a política externa. Mas, né, eu acho que é o benefício aí um ponto positivo do governo Bolsonaro, né, é que provavelmente a gente tenha, né, uma ampliação dos temas de política externa para a sociedade, como a questão ambiental, por exemplo. Então, a questão ambiental, enfim, né, a gente tem a sociedade civil se mobilizando, a gente tá tendo e vai ter, e se não mudar, vai ter mais ainda, impactos bastante negativos para o Brasil, né, por conta da forma como a gente vem lidando com a questão ambiental. Então, a questão ambiental ela vai afetar, ela não afeta, eu falo, ela não afeta apenas o clima do planeta Terra, né, ela afeta também o clima dos negócios, né, e está afetando o clima dos negócios. Né? Então, o Sim. agronegócio, o empresário do agronegócio, está ficando insatisfeito, está vendo que essa política pode afetar o que ele achava talvez antes, que bom, vou poder, né, não vou precisar preservar tanto, vou ter menos fiscalização. Agora ele está vendo que isso pode ser negativo para os seus negócios. A gente tem nos fóruns multilaterais, né, os posicionamentos bastante conservadores que a gente vem tendo com relação ao direito da pauta de direitos humanos. Então, isso pode fazer com que está fazendo, né, com que ONGs de direitos humanos, de defesa dos direitos das mulheres, comecem a se colocar, né, de forma
procurando denunciar os posicionamentos do Brasil. Então, acho que talvez o ponto positivo aí do nosso governo atual é fazer com que os debates de política externa cheguem mais nessa ponta Sim, aí, sim. né? Eu acho Então, que a gente está vivenciando, perdão de interromper, Carla, a gente está vivenciando um momento muito virtuoso, prolífico nesse sentido, uhum, em termos de debates da sociedade civil sobre política externa, em particular, sobre outros assuntos também, mas uhum, acho que a criação de outras associações, Fórum Brasileiro de Política Internacional, questões como debates das universidades, debates de universidades internacionais, eu acho que, nesse sentido, está sendo bastante rico, sim, até para compensar um pouco os debates que a FUNAG está organizando, né? Que estão deixando um pouquinho a realmente. desejar. Né? É, é, dando palco para Carla, negacionistas, né? e todo tipo de pregadores de obscurantismo, de teorias Hum. conspiratórias, uma tragédia, é triste, enfim. As primeiras impressões Cara, que eu desculpa. Não, as primeiras por impressões que favor. eu tive, né, no comecinho do governo, lá em 2019, vendo, né, as falas do nosso chanceler, eu falei, gente, são antiluministas, assim, né? Sim, Então, se colocam contrário aos ganhos aí que trouxe, né, a ciência, né? sim, Então, quando a gente olha, sim, né, mapa de curva populacional, a partir do século XVII, a gente ultrapassa aí 1 bilhão de habitantes, porque a gente tem aí o desenvolvimento da ciência. sim, Né? Tão e simplesmente isso. Né? A gente tem um desenvolvimento científico que faz com que a gente chegue aí hoje a 7 bilhões de habitantes. Né? O sim, que fez com que a gente chegasse a isso é, em grande sim, medida, a ciência. Né? E hoje a gente sim, nega. Né? A gente sim. coloca em dúvida esses De ganhos. acordo. Eu mencionei aqui alguns debates, não posso deixar de mencionar também a própria ADB, a Associação dos Diplomatas Brasileiros, que é uma organização um tanto quanto burocrática, sempre vista com um pouco de distanciamento de questões de política externa, questões de democratização na política externa, um pouco mais voltada a questões pecuniárias, burocráticas da carreira, mas a própria ADB tem feito debates interessantes aí, uma iniciativa que talvez seja um primeiro passo aí para uma renovação, aí para uma modernização da associação. Cara, queria te agradecer mais uma vez, a gente está chegando aqui ao finalzinho aqui, queria te agradecer mais uma vez pela participação, agradecer todo mundo que acompanhou a conversa, pedir desculpas novamente pelas questões técnicas aqui que atrasaram um pouquinho. Carla, você queria deixar alguma palavra aí, considerações finais, alguma palavra de conforto, algum otimismo aí? Vamos superar esses barrancos todos aí, ter uma praia ali na frente nos esperando, ou A praia vai um mar bem demorar. tranquilo e sereno. Vai demorar, né? É o que eu costumo dizer, assim, né, para os alunos. Eu falo assim, não tenho boas notícias. Geralmente eu começo as minhas aulas assim, não tenho boas notícias, né? As notícias não são animadoras. Enfim, Sim, vai melhorar em algum momento. Né? Eu acho que, enfim, a história, o movimento da história mostra isso. Né? Em algum momento melhora. Mas talvez a gente fique aí durante um bom tempo, né, aí tentando sair, né, desse cenário tétrico que a gente se colocou, né? Então, o que parecia bastante dado, né? Enfim, o que se dizia do Brasil, né? Então, as percepções que se tinha do Brasil de cordialidade, que, enfim, também se olhasse os dados um pouco com mais detalhe, a gente já via que não era isso, né? sim, Mas, enfim, hoje há uma falta de pudor, né, com as questões de direitos humanos, com as minorias, né, as pessoas, enfim, estão, uma parcela, né, enfim, não é o brasileiro, uma parcela dos brasileiros deixaram de ter vergonha de expor, passaram a ter orgulho de expor os seus preconceitos, os seus ódios, né,
Então, eu espero que essas pessoas voltem, né, voltem de onde elas vieram, né, para que a gente possa, enfim, né, caminhar aí para a luz, né, e não para a escuridão, como a gente parece um pouco estar caminhando aí nos últimos anos, né. Então, que a gente volte a acreditar uma parcela, né, que essa parcela pelo menos volte a acreditar que a Terra é redonda, que a ciência importa, né, que as minorias, né, têm direitos, Sim, né, enfim. sim. Resguardar o direito das minorias é essencial para a maioria, né? Enfim. Sim, exatamente. Tá bom. Vai Carla, muito melhorar. obrigado. Então, mais uma vez, por estar aqui conosco. Parabéns pelo trabalho, pelo trabalho de pesquisa, um trabalho de investigação aí, sociológica, antropológica, e é interessante. Eu acho que é importante seguir acompanhando essas questões. E, mais uma vez, obrigado aí a todo mundo que acompanhou também, que teve paciência aí conosco. Eu estou sem luz aqui, não sei se vocês repararam, aqui em casa eu estou sem luz nesse momento, e a gente venceu aí essas questões técnicas aí, conseguimos fazer uma bela conversa, uma conversa bastante interessante e bem informada. Obrigado, Carla. Obrigada, Antônio. Estamos todos sem luz nesse momento. Valeu, valeu, pessoal. Obrigada.